Você já olhou para o próprio corpo e se perguntou assim: será que meu pênis ainda vai crescer? Ou pior, será que eu sou pequeno demais? Você já fez essas perguntas para você e já te gerou dúvidas, já gerou medo? Milhões de homens vivem com essa dúvida de forma silenciosa. E o problema é que muita informação que existe na internet é tudo mentira, é exagero ou puro marketing em cima da insegurança masculina. É terrível isso, né? Mas hoje eu vou te mostrar de forma científica e direta até que idade o pênis cresce. Qual o tamanho médio real do homem? Que é normal, que é comum, né? Se tamanho realmente interfere no prazer tanto do homem quanto da mulher. Se a autoestima masculina fica ligada ao tamanho do órgão e principalmente, eu quero trazer para vocês procedimentos para aumentar o pênis, se eles funcionam ou se eles são perigosos. Então, já deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal e fica até o final, porque tem homem colocando a própria saúde sexual em risco aí pelo Brasil afora, pelo mundão afora, por acreditar em promessas absurdas. Fica aqui comigo e assista tudo para deixar de ter dúvidas cabulosas, malucas sobre esse fato. Pênis, ele cresce até que idade? Vamos lá? Então vamos. Como que cresce o pênis então, Ramon? Me explica isso aqui. Tá. Primeiro nós precisamos entender uma coisa muito importante aqui, ó. O pênis do homem, ele não cresce do nada. O crescimento dele é controlado principalmente pelos hormônios da puberdade, especialmente pela testosterona. Tem vídeo aqui no canal só sobre a puberdade, vai lá assistir depois, tá bom? Na infância, o órgão genital masculino, ele ainda está em desenvolvimento. Mas é na puberdade, que é a fasezinha, né, que transforma meninos em homens, começa a trazer características masculinas, tanto as físicas quanto emocionais, que acontece o grande salto de crescimento. Normalmente, na fase da puberdade, isso vai começar entre 9 e 14 anos, né? Repito, vai lá assistir o vídeo sobre puberdade. É nessa fase que o menininho ele começa a perceber algumas alterações, como o aumento do pênis, crescimento dos seus testículos, aparecimento de pelos, principalmente pubianos, né? Mudança na sua voz, vê que a vozinha fica mais fina, mais grossa, né? A gente vê que está alterando. Aumento na massa muscular e ereções do bibiozinho, um pouquinho mais frequentes. O pico de crescimento peniano geralmente vai acontecer entre os 12 e 16 anos. Presta atenção nisso aqui, ó. Em muitos homens, o crescimento ele pode continuar de forma mais discreta, né? Menos acelerada, até os 18 anos. Em alguns casos, pequenas mudanças ainda podem ocorrer até os seus 20, 21 anos. Então, a gente tem uma extensão desse prazo de crescimento aí até os seus 21 anos. A maioria em faixa etária menor, mas pode ocorrer até lá, tá? Depois disso, o crescimento natural, praticamente, ele se encerra. Presta atenção no que eu disse. O crescimento natural, ele se encerra aí, né? A partir dos seus 21, no máximo 22 anos aí, tá bom? Ramon, o pênis cresce mais em comprimento ou em grossura? Perdão. É uma pergunta bem, né, recorrente. Muita gente acha que o crescimento ele é apenas em comprimento. Não, mas não é. Durante a fase da puberdade, o pênis ele cresce em comprimento, né, extensão, tamanhozinho, e ele também cresce em espessura, grossura, vascularização, né, capilaridades que levam o sanguinho ali para a região e capacidade, obviamente, erétil. Conseguiu entender? Então, os corpos cavernosos, que são estruturas internas responsáveis pela ereção, também amadurecem
melhoram a sua elasticidade, capacidade, né, de se contrair, de se vasodilatar, perdão, né? Então, por isso, muitos adolescentes percebem que o órgão ele muda bastante de aparência entre os 13 e 18 anos, mas muda bastante mesmo. Vai tomando outra forma, outra característica em termos de dimensões, seja de comprimento, grossura, como eu disse outrora, agora há pouco. Qual o tamanho médio do pênis, Ramon? Aqui entra uma das maiores mentiras que os vídeos adultos, né, criou na mente masculina. Ah, mas como entra, né? Umas mentiras cabulosas. E aí muitos homens acham que o normal é ter 18, 20, 22 centímetros. Oh, meu Deus, né? Não, não é isso, pessoal, não é isso. Se você tá aí do outro lado, tá me assistindo aqui, calma com esses números. Calma, isso é midiático, é marketing. Os maiores estudos científicos do mundo mostram outra realidade, não a realidade das cenas, das câmeras, dos filmes adultos. Uma grande revisão publicada em um jornal britânico de urologia analisou milhares de homens e encontrou médias. Pega um papelzinho aí e uma caneta para você anotar. Encontrou médias aproximadas de, anota aí, cerca de 9 centímetros em repouso, cerca de 13 a 14 centímetros quando eretos. Isso é uma média mundial, tá? Tem gente um pouquinho a mais, tem gente um pouquinho a menos. Ou seja, o homem comum, ele não possui aqueles tamanhos exagerados mostrados nos filmes pornôs. Não. Então não se preocupe com isso, tá? Tire coisas da sua caraminholinha, da sua cabecinha. E tem outro detalhe aqui muito importante. A maioria das terminações nervosas da vagina, né, da mulherzinha ali, está mais concentrada na entrada do canal vaginal, especialmente nos primeiros centímetros para dentro. Então, o prazer feminino, ele não depende apenas de profundidade. Consegue entender isso daqui? O prazer feminino, ele envolve muito além do que só a penetração. Envolve estímulo certo, conexão emocional com a sua parceira, excitação da mente, da parte emocional dela, ritmo, comunicação, toques, conexão de olhar, de energia, pele com pele, que vai gerar uma segurança emocional, que vai gerar um ambiente favorável de conexão do casal. Isso para a mulher é bacana demais, tá? Tem homem com tamanho acima da média que não consegue gerar prazer nenhum para a mulher. E tem homem mediano que leva a parceira ao orgasmo simplesmente porque ele entende o corpo e a mente feminina. Então não adianta falar que amorzinho gostoso é só bater estaca, porque definitivamente a ciência diz que não é, tá? Tamanho está ligado à autoestima masculina? Ah, isso aqui tá, né? Sim, isso aqui precisa ser dito com toda a verdade. E isso é extremamente, tá, forte psicologicamente na cabecinha dos homens. Para muitos homens, o pênis dele acaba virando um símbolo, né, de masculinidade, de poder. Ó, aqui é o meu mastro, né? De virilidade. O cara se sente mais viril porque ele tem a minega te pega maior. Ele acha que ele melhora o desempenho e talvez até melhore porque vira um efeito placebo, né? Ele se aceita mais, ele se acha mais gostosão, melhor do que os outros. Tá tudo certo. Enquanto, né, tem homem que acredita que está abaixo do padrão e aí, na cabecinha desse cara, ele pode gerar os probleminhas como ansiedade, sentimento de vergonha, insegurança ali, né? O cara fica com medo de rejeição das parceiras, começa a ter dificuldade sexual. O cara, inclusive, ele tem até perda de confiança nele mesmo. Ele perde virilidade, ele perde masculinidade. Em alguns casos, o homem ele entra até num estado que a gente chama de TDC, que é o transtorno dismórfico corporal. O que significa isso, Ramon? Transtorno dismórfico corporal. Ele olha para o próprio corpo dele
E aí ele se vê de forma distorcida, ele não gosta do que vê, ele não quer ver aquilo que ele está vendo. Mesmo o cara tendo um tamanho normal, ele acredita que ele possui um problema grave por conta do tamanho do amiguinho dele, né? Então, os filmes adultos, ele piorou muito isso na cabeça da galera, porque ele criou um padrão que é irreal. Não existe aquilo ali. A câmera ali na hora da filmagem aumenta, a seleção dos atores é uma seleção que é para fora da média, né? Já é para ser diferente. Os ângulos também dão uma enganadinha, pega um ângulo aqui que parece que é maior, tá? Então o homem comum, ele começa a fazer uma comparação com uma minoria extremamente que está fora da curva, que está fora da maioria dos homens. Então não se sinta menos por isso, tá bom? Ah, eu não tenho o tamanho da galera lá dos filmes adultos. Cara, relaxa, calma, não é assim não, tá bom? Agora, existe tamanho ideal para o ato sexual? Essa talvez seja uma das perguntas mais recorrentes, né? É a parte que mais faz aliviar muitos homens. Porque não existe um número mágico, não existe o número X. Não existe isso não. O que existe é funcionabilidade, ou funcionalidade, né? Melhor dizendo, sexual saudável. Um pênis funcional é aquele que consegue, anota aí para você não perder isso aqui, ó. Um pênis que funciona, um pênis funcional. Ele consegue o quê? Ter uma ereção satisfatória e duradoura. Ele precisa manter-se durante a relação, né? Então, para gerar o quê? Prazer para ele, para a mulher. Permitir conforto e conexão. Permitir bem-estar. Inclusive, tamanhos muito grandes, a gente tem relatos que também pode ocasionar desconforto para muitas mulheres. Dor e até dificuldade em algumas mulheres em receber esse membro. A gente tem muitos relatos disso, tá? Ou seja, amorzinho gostoso, bom, não é competição de tamanho, não é competição de eu tenho mais centímetros do que você. Não é isso. Um amorzinho gostoso, bom para os dois lados, ele tem presença, ele tem envolvimento, ele tem atenção, segurança, toques certos, nos pontos certos, leitura corporal e que gera muita conexão entre o casal. É isso que é um sexo gostoso, tá? Agora, tô insatisfeito, Ramon. Tem como aumentar o meu pênis? Sim. Agora a gente vai para uma parte que muitos homens da atualidade têm buscado por conta dessa irrealidade de comparação, né? É o que mais movimenta a internet nesse sentido. Existe aumento peniano, Ramon? A resposta curta é que alguns procedimentos cirúrgicos, eles existem. Mas os resultados, eles são limitados e precisam de muito cuidado, tá? Muito esclarecimento do seu médico, tá? Do seu cirurgião que você vai escolher aí para esclarecer isso direitinho para você. Vamos separar isso aqui, ó. Existem procedimentos estéticos, tá? Que hoje eles fazem basicamente o quê? Preenchimentos com ácido hialurônico ou gordura corporal. Basicamente é isso. Eles podem aumentar, principalmente, o calibre, a grossura do seu membro. Consegue entender isso aqui? Nós temos o aumento em comprimento, nós temos o aumento do calibre, a grossura. Então, esses procedimentos estéticos, eles aumentam principalmente a grossura. Mas presta atenção aqui. Esses resultados, eles não são definitivos. Não vai durar para sempre. Podem ocorrer deformidades e assimetrias? Pode, tá? Pode ocorrer reabsorção desse material? Pode. Pode ocorrer algumas fibroses, ficar um pouquinho durinho, um ponto ou outro. Pode. Pode haver encapsulação? Pode. Então não é um procedimento tão simplesinho assim como muitos vendem. Por isso que tem que ser feito por profissional extremamente capacitado, tá? E da sua confiança. E cirurgias de aumento peniano, Ramon. Uma coisa é procedimento estético, outra coisa, cirurgia. Existe cirurgia para fazer esse aumento de comprimento grosso? Sim, existe. Agora, calma aí, tá? A mais conhecida é o corte de ligamento suspensor do seu pênis. Eu não vou entrar em detalhes, porque quando você resolver fazer,
Você vai tirar essas dúvidas com o seu médico, com o seu urologista aí que vai fazer, o seu cirurgião que vai fazer. Esse procedimento, ele pode fazer parte do órgão que fica, tá? Essa parte escondida internamente, e aí trazer, né, mais aparente para a área externa. É meio confuso, mas é isso. Isso não significa um aumento gigantesco. É como você pegar a partezinha que está interna, descola e puxa para fora, tá bom? Na maioria dos casos, o ganho visual costuma ser discreto, visual, tá? E existem riscos? Sim, existem. Cicatrizes, perda de estabilidade da ereção, em alguns poucos casos, mas eu preciso alertar vocês, né? Curvaturas indesejadas, e aí pode gerar uma insatisfação estética. Em algum caso, dor, tá? Que a gente vê muito relato assim das pessoas. Por isso, sociedades médicas, né? Eles não indicam, quem é médico aí, eles não indicam cirurgia peniana de forma banal. O médico que é responsável, o médico, né? Ele não sai indicando cirurgia assim de forma para todo mundo, de forma banal, não, tá bom? Agora, cirurgia pode tirar a sensibilidade? É outro caso, né, que as pessoas perguntam muito assim para os médicos urologistas, não para mim, sexólogo. E aí, o que diz a ciência é que sim, que dependendo do procedimento e da técnica utilizada, pode haver alteração de sensibilidade. Pode haver, tá? Porque eu vou repetir aqui, ó, toda cirurgia envolve risco. Quando se mexe em estruturas nervosas e vasculares, existe algumas possibilidades de acontecimento de, anota papelzinho, redução de sensibilidade, uma dor crônica, uma dor que se permanece ali, né? Alteração na ereção, como eu disse acima, fibrose, né? E um desconfortozinho, em alguns casos, durante o ato. Em alguns casos. Por isso é fundamental procurar urologistas experientes e fugir de promessas milagrosas que vocês veem aí na internet. Não façam nada sem consultar um médico aí da sua confiança. Você tem, né, recomendação, você pode ver trabalhos anteriores, que você vai sentar com ele, conversar, tirar suas dúvidas, tá bom? Agora, o que realmente melhora a vida sexual do homem nessa situação? Eu vou te falar uma verdade aqui, que muitos homens precisam ouvir. Eu vou dizer sim. A maioria das mulheres, elas não estão, né, ou não está procurando um órgão perfeito. Elas não estão procurando aquela coisa pintada a pincel. A mulher, ela procura presença, conexão, ela procura segurança, sabe? Ela procura desejo, ela procura entrega de ambas as partes. O homem que se comunica bem, o homem que entende o prazer feminino, o cara que tá bem vestido, bem higiênico, um cara que sabe tocar na mulher no momento certo, que sabe conduzir essa mulher, que sabe conduzir o clima entre os dois, que gera conexão física, de energia, que gera conexão emocional. Normalmente esse cara marca muito mais do que apenas um cara que tem um tamanho grande. E cientificamente falando, nós já sabemos que ansiedade e insegurança podem atrapalhar muito mais o desempenho do homem do que alguns centímetros a menos no seu instrumento. Entenda isso, por favor. Aceite isso, porque essa é a verdade, é a base científica, tá bom? Show de bola? Então, ó, resumindo para você aí, o pênis cresce principalmente na fase da puberdade. Geralmente, crescimento até seus 21 anos. 18 a 21 anos ali, vai esse final, essa etapa final. Bacana? Pode ter os 18, pode ter os 21, 22 anos ali, muito ali, mas ali encerra o crescimento natural, tá? A média mundial é menor do que a pornografia mostra, e a autoestima masculina, ela pode sim ser afetada pelo tamanho, tá? Mas existem procedimentos estéticos ou cirúrgicos que promovem o tamanho, aumento, né, do tamanho e da grossura. E o prazer sexual, eu quero que vocês entendam, vai muito além desses centímetros a mais ou a menos. Combinados? Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo assim, ó,
Os vídeos adultos distorcem sim a visão do homem sobre o tamanho do membro dele, distorcem sim sobre o corpo do homem. Existe uma comparação irreal. Escreva para mim e aí você compartilha esse vídeo com algum homem aí que precisa ouvir o que nós falamos aqui. Talvez o cara tá para baixo, né? Talvez você saiba do problema dele. Manda para ele, tá? E se inscreve aqui no canal. Vou te pedir de novo esse favor aí pra gente crescer, pra gente chegar a mais pessoas, a mais homens, a mais casais, pra gente melhorar o relacionamento deles de uma forma geral. Brigadão, até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo juntão.